E aí, pessoal, tudo bem? Aqui eu estou trazendo uma série de vídeos agora que vão ser extremamente importantes na minha concepção aí, para você que trabalha com agilidade, para você que ainda não compreendeu do que se trata o Lean, né? Que são os 7 desperdícios do Lean já aplicados aí ao desenvolvimento ágil de produtos, de soluções. Esses 7 desperdícios eles foram elencados pelo Taiichi Ohno, que foi um dos criadores do Lean, que foi, para mim, um grande gênio, é um cara que revolucionou aí toda a indústria, várias indústrias, não só a indústria automobilística, né? E esses 7 desperdícios, aparentemente simples, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, a partir do momento que você tem a compreensão clara do que são esses 7 desperdícios e, principalmente, como esses 7 desperdícios estão relacionados entre si, né? É um verdadeiro exercício de visão sistêmica. E é isso que eu quero trazer para você aqui. E eu quero fazer um comentário antes que existiram abordagens anteriores que propuseram aí uma adaptação do Lean para a área de TI, mas na minha concepção elas falharam justamente aqui, ao não compreender a essência desses 7 desperdícios e por isso algumas dessas abordagens até ignoraram, mas você vai ver que não tem como ignorar esses 7 desperdícios, né, para você trabalhar com Lean na área de TI, ou elas distorceram ou interpretaram muito mal esses 7 desperdícios. Por isso que essa série de vídeos aqui vai ser muito importante e eu vou falar aqui, a gente vai ter um bate-papo mais informal mesmo aqui, como se estivesse batendo um papo. Então se você quiser se inscrever no canal aí, você se inscreve, se não quiser não se inscreve também, gente. Tá tudo bem, tá? Aqui a minha intenção não é virar youtuber, a minha intenção é disseminar esse conhecimento, que na minha opinião a gente precisa disseminar isso na área de agilidade e vocês vão entender por quê, tá? Então, para cada desperdício eu vou gravar um vídeo e aí vou liberar, a minha intenção é liberar um por semana. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre desperdício de transporte. Para começar, você precisa entender a essência desse desperdício. E para você entender a essência, você precisa entender esse desperdício no contexto original. Beleza? Então, para você entender ele lá, esse desperdício de transporte no contexto da Toyota, imagine que tem uma produção de um veículo e você faz uma montagem aqui de um conjunto de peças, mas você precisa enviar isso que você montou para outro setor da continuidade. Agora imagine que esse outro setor ele está lá num galpão afastado, e você precisa enviar isso através de um carrinho, de uma máquina, de uma empilhadeira, e isso também leva certo tempo, né? Será que precisa de um operador para conduzir esse transporte para você? Então veja que o transporte por si mesmo já é um desperdício, né? Porque existe um tempo aí que é gasto, e para você compreender por que isso é considerado um desperdício, uma boa técnica é a gente sempre recorrer aí a uma ampliação ao absurdo. Imagine o seguinte, né? Se você passar o dia inteiro movimentando peças de um lado para outro em uma fábrica de carros, você vai estar agregando algum valor para o cliente? Não. Né? Então, o transporte, ele em si não é uma atividade de agregação de valor, apesar de ser uma atividade necessária. Aí eu vou dar um exemplo para você aqui, interessante, que é da empresa Airbus, que é uma fabricante de aviões, né, como todo mundo sabe. E a Airbus é uma empresa que recentemente, entre aspas, adotou o Lean como sistema de gestão, ela tem até obtido certo sucesso, mas ela tem limitações fortes com relação aí esse desperdício de transporte. Porque a Airbus, antes de adotar o Lean, ela já tinha uma estrutura que ela é separada em vários países da Europa, né? Ela é uma empresa europeia. Então, cada grupo de itens da Airbus ele é produzido em um país. Depois a Airbus tem um avião cargueiro, né, naquele modelo Beluga, que parece uma baleia, um golfinho, sei lá. E esse avião ele vai conduzindo aí todas essas peças e levam para um país onde a montagem final será realizada. Então, olha só, combustível, né, que está sendo gasto, o tempo que é necessário para reunir essas peças em um local só. Beleza? Aí você pode estar falando, beleza, Vitor, eu entendi, né, o que é esse desperdício de transporte, que é essa movimentação. No meio da produção do processo produtivo, você tem que ficar movimentando aí o pedido do cliente, a demanda do cliente de um lado para outro. Isso leva tempo, isso custa dinheiro. Então como é que a gente olharia isso na área de TI?
E após a gente entender isso, a gente precisa entender de forma sistêmica quais são as consequências desse transporte, que não é só essa perda de tempo, tá bom? O Lean nada é tão simples quanto aparenta assim. Então vamos lá. Na área de TI, opa, escorreguei aqui. Na área de TI, a gente tem que entender que, principalmente na área de desenvolvimento de software, que o transporte ele pode acontecer todas as vezes que eu envio a demanda, aquele sistema ali, aquela história de usuário, eu passo para outro setor por alguma razão, né? Mas o simples fato de eu estar mudando aquilo que foi desenvolvido de um ambiente para outro, isso por si só já é um transporte. Por exemplo, quando um profissional ou uma profissional que trabalha com desenvolvimento de software tira aquela demanda da sua máquina e passa para um ambiente de desenvolvimento, né? Por exemplo, isso já é um transporte. Do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de teste, do ambiente de teste para homologação para produção, tudo isso é transporte. E se essa mudança de ambiente ela for custosa e trabalhosa para o time, a gente diz aí que há um desperdício de transporte. Beleza. Mas quais são as consequências desse desperdício de transporte, né? Bem, perceba o seguinte, se eu sou um time de desenvolvimento ágil e eu percebo que eu tenho muito trabalho para fazer esse transporte, né, de um item de um ambiente para outro, e eu percebo que o meu trabalho não vai aumentar proporcionalmente se eu deixar para acumular vários itens para subir de uma vez, né? Ou seja, eu vou ter só um pouquinho a mais de trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acumular esses itens, eu vou racionalizar o meu tempo, eu vou racionalizar o meu trabalho para subir todos esses itens de uma vez para esse outro ambiente, porque o transporte ele é ineficiente e essa ineficiência me estimula a acumular e criar um estoque de itens para subir todos eles de uma vez. Se você já conhece um pouquinho de agilidade, você já está entendendo que a gente está aí tendendo a um cascateamento, né? É uma tendência ao cascateamento justamente por causa dessa ineficiência do transporte. E isso foi um caso real que aconteceu na nossa organização. A gente percebeu que estava havendo esse desperdício, que as pessoas estavam acumulando, a gente chama lá, é um processo de GMUD, né? Um processo de mudança, estava sendo muito custoso e as pessoas estavam acumulando demandas para subir todas de uma vez. Então você percebe como esse desperdício de transporte ele pode até inviabilizar a prática do Kanban, né? Não é que vai inviabilizar, mas vai tornar o Kanban inócuo. Porque para você, se você falar, olha, você chega lá numa empresa que tem um problema com o transporte, presta atenção no que eu estou falando aqui, né? Presta muita atenção. Porque você não pode, é isso que eu tenho falado aí no LinkedIn, tenho escrito no LinkedIn, tenho falado para as pessoas tomarem cuidado. Porque a pessoa aprende a utilizar o Kanban e chega lá na organização, eu vou delimitar o IP aqui, vou delimitar o IP ali, e se você delimitar o IP numa equipe que tem um desperdício de transporte, né, que precisa ser resolvido ali, e as pessoas elas gastam muito tempo com esse transporte, o que é que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar somente para ficar subindo e mudando as demandas de um ambiente para outro. Entende? Porque elas gastam muito tempo. Então, se você demora, sei lá, 2 horas, tem organizações que têm problemas maiores, né? Que você precisa abrir um chamado para outra equipe, para essa outra equipe fazer essa mudança de ambiente. Então, se você tiver muito problema e você toda hora tiver que parar para fazer chamado, para abrir chamado, né, você só vai estar o tempo todo parando. Então, acaba que nesse cenário, se você não resolver esse problema de transporte, das duas, uma. Ou você vai ter que manter o seu IP muito alto e daí você perde os benefícios do Kanban, ou você vai insistir com seu IP baixo, mas você vai ter uma ineficiência, o efeito vai ser contrário. Você vai até reduzir o lead time, mas o custo, quando você vê com que as pessoas estão gastando o tempo delas, elas vão estar gastando muito tempo com transporte. E não é isso que a gente quer. A gente quer diminuir esse tempo de transporte, né? Então, num primeiro momento, as pessoas, vai ser melhor mesmo que elas acumulem um pouquinho, que tem um IP alto mesmo. E no Scrum, né, você tem um problema, e até o Scrum até se adapta um pouquinho melhor do que o Kanban, né, a essa situação, no meu modo de ver, porque o Scrum você ainda vai conseguir acumular todos esses itens para no final da sprint você subir tudo de uma vez, né, lá para a produção, seja para qual ambiente for. Mas de qualquer forma, isso não é o ideal, quando você acumula esses itens, porque você está aumentando o lead time de outra forma, de qualquer forma você está aumentando o lead time, né? E também você está perdendo agilidade, porque você está diminuindo aí a frequência dos feedbacks. Aí a gente tem que ver se essa
perda de feedbacks também, gente. Assim, o pessoal fala, vai diminuir a frequência dos feedbacks, acabou a agilidade. Não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente tem que ver se essa diminuição dos feedbacks está de fato prejudicando a evolução do produto ou gerando retrabalho para o time, né? Mas então, você entendeu aqui que o desperdício de transporte ele causa consequências tanto para o Kanban quanto para o ágil? E o que é que você faz na organização? Você precisa, enquanto agilista, ter consciência dessa relação do desperdício de transporte com a perda de agilidade. E você tem que deixar claro para as pessoas que te contrataram, claro para as pessoas que têm expectativas com relação ao seu trabalho de agilista, claro para a empresa, que olha, você tem que falar assim, olha, vocês têm uma limitação aqui. A gente vai conseguir evoluir na agilidade, seja com Kanban, seja com Scrum, seja com Safe, mas existe uma limitação aqui. Daqui a gente não consegue apresentar resultados melhores. Beleza? Então espero que você tenha entendido apenas esse primeiro desperdício. Esse é o primeiro, é o desperdício de transporte. E para finalizar aqui, o que é que eu quero que você entenda, você que é agilista? Tem uma boa notícia, é que existem já hoje na área de TI soluções para esse desperdício, né? Que são as práticas de DevOps. Você não precisa ser um especialista ou uma especialista em DevOps, né? Entender de esteira de código, de YAML, de não sei o quê, mas você precisa ter noção da importância das práticas de DevOps para a agilidade. Entende? Então você precisa relacionar as práticas de DevOps com as suas possibilidades com o Kanban, com delimitação de WIP, com as suas possibilidades com o Scrum. É isso aqui o objetivo de você entender, né? A importância estratégica do desperdício de transporte. Tá bom? Então eu fico por aqui, deixo um grande abraço aí para você e eu te vejo no próximo vídeo, quando a gente vai falar do próximo desperdício. Um abraço.